Senhor Jesus? Amém. Vamos correr que as aulas não esperam hoje, né? Hoje o mundo está diferente. Quero convidar os irmãos para abrir as Bíblias em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 23. Eu vou ler já para não tomar muito tempo. Diz assim a palavra do Senhor: E rogava-lhe, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que saia e viva. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu vou tentar ser rápido, tá, irmãos? Normalmente eu falo bastante. Então, mas, de verdade, irmãos, eu não sei vocês, tá? É um culto que eu olhei pro relógio agora. Até então eu não estava nem preocupado com o horário. Porque quando Deus ele vai trabalhando no nosso meio, a gente vai sentindo a alegria de estar na presença de Deus, e o resto parece que fica para lá. E Deus ele já está falando aqui nesse lugar. Pode ser que talvez o que você veio buscar, ele já falou com você essa noite. Talvez não é nem para você essa palavra. Pode ser que seja para o seu irmão do lado. Mas essa passagem que eu li, irmãos, ela fala sobre Jairo e a sua filha que estava enferma. E esse texto ele vai estar em alguns livros do Novo Testamento. E, se eu não me engano, é no livro de Lucas, que vai dizer que, quando diz aqui moribunda, lá no livro de Lucas vai dizer que ela já estava à beira da morte. Então talvez ela estava já com uma enfermidade que era grave. E a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a ler essa mensagem foi que Jairo talvez não era qualquer pessoa. Jairo era alguém que tinha relevância. O texto vai dizer que ele era um dos principais da sinagoga. Então talvez ele era alguém estudioso, ele era alguém letrado, ele era alguém que tinha uma importância na sociedade. Talvez ele não era qualquer um, talvez ele era aquela pessoa que quando passava todo mundo queria cumprimentar também. Só que ainda assim, quando ele teve um problema, ele se lembrou foi de Jesus. E a primeira coisa que o Senhor ministrou para mim é que não importa quem você seja, quem eu seja, nós precisamos estar sempre conectados com Jesus. A Bíblia também vai trazer o exemplo, por exemplo, de Daniel, que foi levado como um prisioneiro, é bem verdade, para a Babilônia. Mas ele foi levado como um sábio, como um jovem instruído, para ser ainda mais instruído, para ter responsabilidades. Só que ainda assim o texto vai dizer que apesar das responsabilidades, apesar dos desafios, apesar de estar num lugar que não era propício para adoração, ele se propunha a orar 3 vezes ao dia. A gente vem falando num ano aqui sobre reconstrução, e um dos desafios que a gente colocou aqui foi a leitura bíblica e a oração diária, para que a gente pudesse criar o hábito de orar e ler a Bíblia, de passar mais tempo com Jesus. E talvez a gente não precisaria, como cristão, precisar de um desafio para ler a Bíblia e orar. Mas talvez foi assim que Deus nos despertou esse ano para orar mais e para ler mais a Bíblia. E aí às vezes a gente usa como desculpa de que, Senhor, mas eu estou ocupado. Mas o meu dia é cheio de afazeres. Mas eu tenho que cuidar de criança, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu ainda tenho coisa de escola para fazer. E às vezes a gente chega às 11 horas da noite e talvez a gente não parou para falar com Deus. Mas a gente tem exemplos na Bíblia de homens e mulheres que, independente do cargo, da posição que tinham, tiravam um tempo no seu dia para buscar a presença de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E aí o texto vai dizer que ele sai, vem até o encontro de Jesus e diz: Jesus, eu preciso que o Senhor vá na minha casa.
gente também precisa entender que Jesus ele não é uma escada para a gente chegar em algum lugar. Então não é, eu preciso de um emprego, então eu busco Jesus. Eu preciso de uma cura, então eu busco Jesus. Eu preciso que Jesus transforme a minha família, então eu busco Jesus. Se Ele fizer alguma coisa, glória a Deus por isso, a gente busca Jesus. Se Ele não fizer, a gente continua buscando a Jesus ou a gente sai correndo. Porque a gente canta com muito fôlego no pulmão. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, aí a gente canta assim: eu não vou mais na igreja. Aí a gente quer correr. Só que, de novo, a nossa caminhada com Jesus é constante. Aleluia! E uma das coisas que eu já venho falando aqui na escola dominical é que talvez o que mais resume, eu já falei isso aqui, talvez pregando também, o que mais resume a nossa caminhada cristã é uma frase que eu digo para os meus filhos, que é: seja amigo de Jesus. Porque, eu vou dizer de novo para quem já ouviu, o amigo a gente gosta e a gente quer ver o amigo feliz, a gente não quer entristecer o amigo. A gente quer estar perto do amigo, a gente quer contar os segredos para o amigo vai na nossa casa e a gente vai na casa do amigo. A gente, nos dias de hoje, né, a gente fica conversando talvez até tarde com o amigo no WhatsApp. A gente quer proximidade, a gente quer intimidade, a gente quer trocar ali as nossas confidências. Só que a gente faz isso com todo mundo, menos com Jesus. Então talvez o que mais resume a nossa caminhada cristã é ser amigo de Jesus. Porque se eu sou amigo de Jesus, eu não vou fazer o que entristece Jesus. Se eu sou amigo de Jesus, eu quero estar na casa de Jesus. Eu quero que Jesus esteja na minha casa. Se eu sou amigo de Jesus, eu quero falar com Jesus todos os dias, não só quando eu lembro, não só quando eu não tenho dinheiro para pagar uma conta. Se eu sou amigo de Jesus, eu quero Ele na minha vida toda e qualquer momento. E Jairo veio buscar Jesus. Talvez ele podia dizer: não, mas eu sou importante, já Jesus que vem até mim. Mas ele deixou o ego dele de lado, ele deixou a posição dele de lado. Ele falou: não, eu preciso e eu vou atrás do que eu preciso. E ele tinha fé. Ele disse: se eu for lá, falar: Senhor, se o Senhor for lá na minha casa e colocar as mãos sobre a minha filha e decretar que ela está curada, ela vai ser sarada. Ele tinha fé para isso. Aleluia! E ele foi lá e foi atrás de Jesus. Só que o texto vai dizer que, à medida que ele encontra com Jesus e Jesus toma a decisão de ir até a casa de Jairo, vem uma multidão. E essa multidão vai seguindo eles até certo ponto. E talvez no meio do caminho a gente vai se deparar com uma outra história. Talvez aquelas histórias nem eram para se cruzarem naquele dia. Mas a gente vai se deparar com uma mulher que já estava enferma e já tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E a Bíblia vai dizer que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro. Ela já tinha ido nos médicos, ela já tinha procurado tratamento, ela já tinha feito N coisas que estavam ao alcance dela, buscando talvez uma oportunidade de ser curada. E talvez a fé dessa mulher era um pouco maior do que a de Jairo. Porque Jairo pensou assim: olha, se o Senhor for lá na minha casa colocar as mãos sobre a minha filha, então ela vai ser curada. Ela vai ser curada. Mas, se por um acaso, e aí vem a mulher do fluxo de sangue e diz assim: se eu só tocar na veste, só na orla, só na pontinha, se eu só triscar, eu já vou ser curado, eu já vou receber aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Então talvez a fé dela era até um pouquinho maior. Não precisava Jesus ir até a casa dela, não precisava Jesus impor as mãos sobre ela, não, se ela somente chegasse perto e encostasse na ponta, ela seria curada. Glória a Deus, aleluia. E ela disse isso para si dentro de casa,
E ela foi até o encontro de Jesus. E em algum momento, quando eles se encontram, o texto vai dizer que ela toca nas vestes de Jesus. Jesus fala, peraí, o que aconteceu aqui? Para todo mundo. E olha para um lado, olha para o outro, o que aconteceu aqui? Fala, Jesus, mas o que foi? Alguém encostou em mim. E eu imagino hoje, pensa vocês hoje, irmãos, no metrô, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, assim, horário de pico, vindo embora do trabalho. E alguém dentro do vagão falar assim, oh, que isso, alguém encostou em mim aqui. Talvez vai começar uma risonhada dentro do lugar. Eu falo, meu amigo, é horário de pico, principalmente pegar a estação Santo Amaro ali, né? Falar, rapaz, mas você não está vendo que o vagão está cheio? Não está todo mundo encostando em você. Só que e os discípulos falaram algo nesse sentido. Jesus, Senhor, olha aqui, olha o tanto de gente que tem Jesus. Só que Jesus fala, não, alguém me tocou de um jeito diferente. Porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Então alguém tocou de um jeito diferente. Talvez tenha um monte de gente tocando em mim, mas alguém tocou em mim de um jeito diferente. Foi só por causa desse toque que foi liberado o poder. Glória a Deus, aleluia. E ela fica, fala ou não fala, fala ou não fala, fala ou não fala. E aí olha para um lado, olha para o outro. Não tinha como esconder. Tá bom, Jesus, foi eu que toquei. Só que aí, a primeira coisa que eu preciso dizer aqui também, irmãos, é que, e eu já falei muito isso aqui, tem coisas que só vai resolver um médico. Às vezes Deus vai fazer a gente passar por um processo. E às vezes o processo que Ele coloca a gente vai ser resolvido com um médico, vai ser resolvido com um psicólogo, vai ser resolvido com um psiquiatra. Não é pessoa, psicólogo, psiquiatra é coisa de doido, né? Não, o crente também tem problema emocional, tá? Está falando alguém aqui com vocês que está tratando, porque eu já tenho contado para vocês um pouco do processo. Eu estou falando com experiência própria. Só que também tem coisas que só vão se resolver quando a gente tiver um encontro com Jesus. Então, se de um lado a gente precisa fazer a nossa parte, às vezes a gente precisa ir no médico, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer o que está ao nosso alcance. Do outro lado tem coisa que não está no nosso alcance, e é só quando Jesus chegar no nosso caminho que a gente vai conseguir resolver esse problema. É só quando a gente tiver um verdadeiro encontro com Jesus que às vezes uma área da minha e da sua vida vai ser curada, vai ser restaurada. Glória a Deus. Aleluia, verdade. Porque de novo, tem coisa que se a gente for no médico tomar um remédio, resolve, mas tem coisa que é Jesus fazendo você passar por um processo. Não estava planejado eu falar isso aqui não, mas eu vou dizer. Deus chega para Abraão e diz a Abraão, eu vou fazer de você pai de nações, de multidões. A sua descendência vai ser tão grande que é como a areia do mar e as estrelas do céu. Não dá para contar. Você começa a contar e você perde a conta. Aí Abraão fala, ô glória, eu creio. Né? Aí o texto vai dizer que a madre de Sara estava cerrada. Estava fechada. Aí com muito sacrifício, Deus vai lá, abre a madre, ela gera Isaac. Aí Isaac vai, cresce, passa os anos, se casa. Vai continuar a promessa, né? Uma grande nação, uma grande multidão. E o texto vai dizer que Rebeca era estéril. Porque tem coisas que precisam do agir de Deus. E às vezes é Deus que cria uma situação na nossa vida, para que Ele possa manifestar o poder dele na nossa vida, e para que o poder dele possa se mostrar para nós e para os outros que estão de olho na nossa vida. Porque uma das coisas que eu também tenho falado muito aqui, irmãos, é
que Deus gosta que a gente conte as nossas próprias experiências. Deus não gosta que a gente fale da vida dos outros. Paulo vai dizer em uma das cartas: cuide cada um dos seus próprios negócios. Em outras palavras, ele está dizendo: toma conta da sua vida. Só que para que a gente testemunhe, às vezes Deus coloca a gente no processo, para que a gente possa falar do poder de Deus agindo na nossa vida, para que isso vai edificar a vida de outra pessoa. E aí, enquanto está ali naquele processo, ela fala: não, Senhor, foi eu que te toquei. E Jesus diz para ela: não, vai em paz, a tua fé te curou. Aí o texto vai dizer que chegam alguns de Jairo. E aí o texto não é muito claro quem são esses alguns, mas talvez podiam ser vizinhos, podiam ser parentes, podiam ser servos, mas eram alguns próximos. Porque ninguém sabe o que está acontecendo dentro da sua casa se não for próximo. A menos que a gente saia contando para todo mundo, né? Mas se não, tem que ser próximo para saber o que está acontecendo, até os problemas que a gente passa, as dificuldades. E aí, chegam alguns e dizem assim: ô Jairo, sua filha já morreu. Por que é que você ainda está enfadando o mestre? Se a gente fosse trazer para a linguagem de hoje, talvez seria algo assim: por que você ainda está enchendo o saco de Jesus com esse negócio aí? Já deu errado, já acabou. E foi cantado aqui hoje uma série de louvores falando que não terminou, não acabou ainda, que é Deus que faz, que é no tempo dele. Só que aí chega alguém e não é dos de longe, é Deus de perto, e fala: para de orar por esse negócio aí. Você vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, o negócio está só piorando. Quanto mais você ora, mais a pessoa está afundada. Quanto mais você ora, mais piora a sua situação financeira. Quanto mais você ora, mais as coisas dão errado para você. Para com esse negócio aí. Talvez alguém até diz assim: ser crente não está com nada não. Talvez alguém diz para você: quando você não era crente era mais fácil as coisas, você não passava por tudo isso aí. Só que de novo, a nossa vida com Jesus, ela é um caminhar diário e constante. E não é porque a gente é cristão que a gente não vai passar por dificuldade. Porque tem gente que vai pregar por aí: não, você é crente, então não aceite passar por problema. Mas Jesus diz: ei, o discípulo, o aluno não pode ser maior do que o mestre. Então se o mestre passou por dificuldade, então o discípulo e o aluno vai passar também. Aleluia! Eu vou dar um exemplo, irmãos, para vocês. Às vezes eu dou uns exemplos que é meio fora de contexto, mas é para vocês entenderem. E tem coisa que Deus me ensina com uma simplicidade tão grande, irmãos. Eu lembro que quando eu casei, já tem uns 13 anos já, mas na época que eu estava, antes de eu namorar com a Dalila ainda, eu lutava Muay Thai. E aí eu ia para a academia todo empolgado. E aí às vezes eu tinha acabado de fazer um treino e o instrutor não estava nem aí, meu professor não estava nem aí. Fala: você veio aqui para treinar, né? Rapaz, era só pancada. E aí tinha, de vez em quando rolava até as piadinhas dos outros. Falava: rapaz, você está pagando para apanhar, deixa que eu te bato de graça. Porque a gente saía machucado, doía o negócio. Só que o que eles estavam fazendo com a gente? Eles estavam preparando a gente, estava calejando o nosso corpo para que em algum momento, quando viesse a pancada, não ia mais doer. Ia doer lá no outro, ia doer em quem atacou, não em quem estava recebendo a pancada. E às vezes os processos de Jesus, a gente fica: Senhor, mas por quê? E é Deus nos preparando. É Deus nos preparando. Só que se o treino for fácil, na hora do combate a gente está na roça, irmãos.
E a gente fala que Deus é o Senhor dos exércitos, mas alguém já viu um general de guerra mandar soldado despreparado para o campo de batalha? Então primeiro vai ter treino, vai ter suor, vai ter lágrima, vai ter coisa pesada para fazer. Aleluia! Glória a Deus! Você vai falar, Senhor, não é para mim. Fala, você veio, não veio? Glória a Deus, aleluia. Lá em Lucas, se eu não me engano, vai dizer quando fala aqui, qual é o homem que se assenta, que vai construir uma casa, uma torre, e não senta primeiro para planejar se tem recursos para terminar? Ou qual é o rei que, se vem um exército de 20 mil soldados contra ele, não faz as contas e vê se dá para vencer com 10 que ele tem? Se não der para vencer os 20, com os 10, ele manda então os embaixadores para tentar negociar paz. E a gente usa muito isso em palestra de finanças, que a gente tem que ter planejamento financeiro, que a gente tem que cuidar dos recursos, e realmente dá para aplicar esse texto nesse contexto. Mas o contexto original era Jesus dizendo assim: será que você dá conta de me seguir? Será que você dá conta? Então assim, antes de você começar, faz as contas aí, ó. Você vai ter que negar a si mesmo, você vai ter que carregar a sua cruz, vai ter que deixar suas vontades de lado, você vai ter que deixar aquilo que você acha que é certo de lado para fazer o que eu estou dizendo que é certo na minha palavra. E a gente confunde um pouquinho o reino dos céus. Irmãos, não estava preparado para falar nada disso aqui. Glória a Deus! A gente confunde um pouco porque a gente vive numa pseudo-democracia, né? Dizem que o nosso país é democrático. E na democracia, teoricamente, é a maioria que vence, né? Então a gente levanta uma votação aqui na igreja para decidir um assunto. Se tiver 50 pessoas e 26 votar a favor de uma opção, aquela opção é a vencedora. Na democracia é assim, não é? Só que a gente esquece que o reino de Deus não é democracia, é um reino. Aleluia! E num reino só tem um rei e tem servos e súditos. Ah, Emerson, mas tem os nobres, mas estão sujeitos ao rei do mesmo jeito. Ah, mas tem famílias mais abastadas, mas tem que obedecer o rei do mesmo jeito. E no reinado, quando só tem um rei, o rei manda e todos obedecem. Não, mas eu não concordo. Não concordo no reinado. Mas com Jesus a gente quer ficar debatendo. Jesus fala, faz isso. Você fala, eu não, Senhor. Manda outro. Para de fazer isso. Não, Senhor, mas eu gosto tanto. Aí a gente vai para umas mensagens motivacionais do tipo, Jesus quer ver a gente feliz. Ele quer ver a gente feliz. Mas se for para a nossa alma ir para o inferno, ele prefere ver eu triste, mas para o céu salvo. A Bíblia vai dizer, se o teu olho te escandaliza, então arranca ele fora, porque é melhor você entrar no céu com o olho faltando do que ir para o inferno com o corpo inteiro. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem um monte de coisa bonitinha por aí que parece que faz sentido, mas não tem nada a ver com a palavra. E ou a gente segue a palavra, ou a gente não está seguindo a Jesus. Quando a Bíblia vai falar de nós sermos filhos de Deus, quando a Bíblia vai falar de... Uma vez chegam e falam, Jesus está aí, seus irmãos, suas mães, sua mãe, seus parentes. A resposta de Jesus é, meus parentes, quem está próximo de mim é quem obedece a minha palavra. E se não obedece a palavra, não adianta pular, rodar, cantar, saltar, tocar instrumento, falar em línguas, fazer tudo ao mesmo tempo. Glória, glória. A gente precisa estar mais próximo de Jesus. Só que sempre vai ter alguém perguntando, mas por que você ainda está orando por isso? E talvez naquele momento em que chegam as pessoas para dizer para Jairo, ei Jairo, a sua filha morreu, para de encher o saco de Jesus, vai embora para sua casa. Ele podia virar as costas e ir embora, falar, Senhor, não tem mais jeito. Ele podia se prostrar ali de joelho, chorando, falar, meu Deus, eu perdi minha filha. Mas ele não disse uma palavra. Aleluia!
E Jesus, observando o que estava sendo dito, disse para ele: não tema. Glória a Deus, aleluia. Exaltado é o teu nome, Senhor. Glória, glória, glória. Disse para ele: não temas, Jairo, não temas. E aí Jesus vai com ele, fala: vamos embora para sua casa, Jairo. Só que aí olha que engraçado, Jesus vai andando e a multidão vai querendo ir junto. Chega um determinado ponto, Jesus diz assim: para aí, vocês ficam aqui agora. Jairo, para dentro da sua casa só vai eu, você, Pedro, Tiago e João. Chegou um momento que nem todos os discípulos foram juntos. Porque talvez tinha discípulo ali que ainda não tinha aquele nível de fé. E talvez ia mais atrapalhar do que ajudar. Então Jesus falou: não, Pepe, não vai todo mundo não. Preciso só de vocês três, vem vocês. E só quem é da casa, o resto fica para lá. Os curiosos, fica para lá. Espera aí. Eu não queria usar esse termo não de curioso, mas foi uma coisa que veio muito forte no meu coração quando eu estava lendo esse texto. Porque quando a gente está passando por um processo, tem um monte de gente ao nosso redor, à nossa volta. E nem todo mundo está à nossa volta porque é nosso amigo, não. Tem gente que está à nossa volta só para ver até onde vai o poço que você está. É só para ver o nível do buraco que você entrou e se você vai sair ou não vai. Só que na hora que Jesus quer operar um milagre, ele fala: peraí, curioso, fica aí. Glória a Deus, aleluia. Na hora de Deus operar um milagre, é só você e ele. Glória, glória, aleluia. A viúva chega para o profeta e diz: vão levar os meus filhos. O meu marido era servo do Senhor, ele servia aqui, ele morreu e a gente está com dívida e vão levar os nossos filhos. Ele diz: olha, vai lá, pede para os seus vizinhos tudo quanto é vazio, para todo mundo. Gente, quem é que hoje bater no seu portão e falar assim: rapaz, você tem uns balde aí para me emprestar? A gente empresta. Mas aí entregando o balde, o que aconteceu? Para que você precisa desses balde tudo? Se pedir vasilha de cozinha, então misericórdia. Fala: mulher, mas para que você precisa de tudo isso de pote? Toma cuidado com essa poeira, hein? A gente é curioso, irmãos. E se alguém viesse pedir para a gente ia querer saber. Ia dar aquela sondada básica assim: deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu olhar pela janela. Mas o profeta diz para ela: pega os seus filhos, pega os potes, entra para dentro da sua casa, fecha a porta, e aí o milagre vai acontecer. Jesus disse: entra para dentro do seu quarto, dobra o joelho, fala com seu pai em secreto, e o que você está conversando com ele em secreto, ele vai te responder publicamente. Mas a conversa é no secreto e é só você e ele. Então tem hora que a gente fica perguntando: mas Senhor, por que fulano está indo embora? Por que está essa briga aqui? Eu estou tentando me reconciliar com a pessoa e ela não quer. E talvez é Jesus livrando você dela ou deixando curioso para depois. Deus promete para Abraão: Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Vai que eu vou te mostrar. Vai que eu vou te mostrar. Sai do meio da sua parentela. Glória a Deus. Aí Abraão fala: tá bom, Senhor, obedecerei. E a gente vai, fala que Abraão é o pai da fé. E realmente é, irmãos, era difícil. Mas Abraão fala: ô Ló, vem cá, meu sobrinho, vamos comigo nessa viagem. E Deus falou: sai do meio da parentela. Mas aí Abraão vai lá e leva Ló. E quando a gente vai ler essa história, o texto vai dizer que Deus não fala mais com Abraão enquanto Ló está com ele. E às vezes a gente está: mas Senhor, o Senhor me fez uma promessa, já foi cantada aqui hoje. O Senhor me fez uma promessa, será que o Senhor esqueceu? Não, eu estou esperando você tirar o Ló da sua vida. Porque aí Deus colocou uma contenda entre os pastores, Deus permitiu uma briga entre os pastores, para
que eles chegassem à conclusão de que falasse assim: rapaz, a partir daqui eu tenho que ir um para cada canto, não dá para andar mais junto. E aí ainda falou assim: olha, para onde você escolher, eu vou para o outro lado. Aí a gente pensa assim, né, ser humano bonzinho. Não, Ló vai ser super bonzinho, porque Abraão levou ele, cuidou dele, né, e vai deixar ele, que é mais velho, respeito, vai deixar ele escolher a melhor parte, né? O texto vai dizer que Ló olhou para um lado, olhou para o outro e falou: eu vou para lá que é mais bonito. E você vai para cá, tio. E talvez eles não tinham que escolher território se Abraão não tivesse levado Ló. E aí foi eles se separarem. Deus aparece para Abraão de novo e fala: vem cá, rapaz, deixa eu renovar a promessa que eu fiz para você, porque eu não disse que a sua descendência ia ser grande. Eu não disse que não ia dar para contar, então eu estou renovando a promessa que eu te fiz. Só que eu não falei antes porque o Ló curioso estava do seu lado. E aí a pergunta é: quando é que você vai deixar o Ló ir embora? A outra pergunta é: quem é o Ló que você precisa tirar da sua vida? Porque nem sempre o Ló é uma pessoa, mas às vezes alguma coisa ou alguém vai ter que sair para que a glória de Deus venha se manifestar. Porque não tem como encher algo que já está cheio de outra coisa. Tem que esvaziar primeiro e aí enche com aquilo que é novo. Aleluia! E aí talvez as suas companhias, as suas amizades, Deus está tentando tirar porque Ele tem algo melhor para você. E você está: não, Senhor, não. Ele está falando: sou eu que estou tirando. Graças a Deus. Glória. Às vezes talvez precisa Deus dar uns gritos, uns apertos em você para você entender que é Ele que está tirando Ló. Glória, aleluia. Jesus entra dentro daquela casa e Ele cura aquela menina. Talvez todo mundo que estava ali dentro daquela casa, quando Jesus entra e diz: ei, não se preocupa não que ela está dormindo, o texto vai dizer que eles riram. Falam assim: meu Deus, esse homem está maluco. A gente já viu, já foi lá, já pôs a mão, já está frio. Já pôs a mão no nariz, porque antigamente não tinha tanto aparelho médico, né? Então já pôs a mão no nariz, não está saindo ar, o peito não mexe mais. Mas ele falou: está dormindo. E ele opera o milagre. E quando ele termina, ele diz para a família assim: fala: olha, não sai contando o que aconteceu aqui não. E não é porque não era para testemunhar do milagre, porque o testemunho do milagre já ia se dar naturalmente. Aquela menina ia andar para fora de casa, os vizinhos iam ver, todo mundo ia ver que ela estava de pé. Só que como o milagre aconteceu, tem vezes que é só para eu e você saber. Porque tem gente que não crê. Não crê antes, não crê durante, não vai crer depois. Aleluia! E aí é melhor você guardar para você a sua experiência. Só que tem uma última coisa, irmãos. Eu já vou encerrar. Tem uma última coisa que a gente precisa se atentar como cristãos, que é ter menos falação e mais ação. Tem um texto na Bíblia que vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. E eu já vi muita gente usar esse texto e às vezes dizer ele de boca cheia, que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Mas isso deveria ser um motivo de vergonha para a gente. Porque se eu não estou perdido no tempo, semana passada a gente teve uma baita de uma palestra aqui de saúde, né? Mas a gente precisava de uma palestra. Respondam vocês para mim. A gente precisava de uma palestra de saúde aqui, abençoada com a nossa irmã Patrícia, para saber que se a gente só comer besteira a gente fica doente. A gente precisava de uma palestra para saber que se a gente não comer direito, às vezes não está comendo coisa errada, mas se não comer as certas também, fica doente. A gente precisava da palestra dela para saber que precisa fazer atividade física.
A gente precisa de uma palestra para saber que se você gastar mais dinheiro do que você ganha, você vai ficar endividado? Mas por que é que a gente faz todas as coisas que a gente sabe o que é o certo, sabe o que tem que fazer, mas a gente faz exatamente o oposto, mesmo sabendo antes qual vai ser a consequência? A gente sabe que não é para gastar todo o dinheiro, mas o cartão de crédito vira parte do nosso salário. E compra e fala: Senhor, a providência virá. Aí depois, quando não tem dinheiro, fala: o devorador entrou na minha casa. O devorador está escrito lá na fatura do cartão. As empresas já conseguem escrever o nome do devorador no papel. Quando emite a fatura, escreve aqui o nome do devorador. Aí a gente fica às vezes doente. Aí a gente vai no médico, o médico fala: vai caminhar. Mas a gente já sabia que tinha que fazer atividade física, mas não fez. Aí o médico fala: come direito. A gente fala: tá bom, mas a gente já sabia. A gente sabe, a gente fala aqui na igreja que aquilo que sai da nossa boca gera realidade no mundo espiritual. A gente prega aqui sobre profetizar, sobre usar a nossa boca para abençoar. Só que talvez quando a gente está na hora do aperto, a última coisa que a gente pensa é em profetizar. Talvez a gente fale: está tudo uma droga mesmo, está tudo ruim, está tudo acabado, não tem mais jeito. Só que o texto diz aqui que Jairo disse para Jesus: se você for na minha casa e impor as mãos, ela vai ser curada. Aquela mulher do fluxo de sangue disse: se eu somente tocar nas vestes, eu vou ser curado. Marcos capítulo 11, versículo 23 vai dizer assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser, Marcos, qualquer que disser, não é pensar, é disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar, mas crer que será feito aquilo que diz. Tudo o que disser lhe será feito. Glória a Deus, aleluia. Só que a gente fala: eu creio, eu creio, eu creio, mas na hora que o teste vem, o que sai da nossa boca diz que a gente não crê tanto assim. E a gente precisa falar menos às vezes, ou pensar menos e agir mais. E o agir começa com o que a gente fala, expressa com a boca. Então, se eu creio, eu vou dizer coisas que comprovem que eu creio. Mas eu também preciso agir de modo com a minha fé. Porque eles podiam ter dito: se o Senhor colocar a mão sobre a minha filha, ela vai ser curada. Mas eu ficarei na minha casa e Jesus que vem até mim. A gente já está contando uma outra história aqui hoje. Ou aquela mulher podia: olha, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Mas se ele passar na minha rua, aí eu saio para fora e eu vou tentar encostar na veste dele. Às vezes Deus já te deu a estratégia do que é para fazer, mas você está: Senhor, eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço. E às vezes eu não estou falando que a gente não tem que orar, mas tem hora que tem que orar menos e agir mais. Você quer um emprego, prepara o seu currículo e vai mandar seu currículo, vai procurar seu emprego, vai fazer um curso, vai se capacitar. Aí Deus vai abrir a porta e vai te trazer no momento que você está preparado. Sentado no sofá, o emprego não vai chegar. Está precisando da providência, Deus pode mandar alimento na sua casa, pode mandar gente com dinheiro, mas normalmente Ele vai te mandar oportunidade para trabalhar. Você fala: Senhor, eu quero fazer algo na tua obra. Aí às vezes o que pedem para você fazer é limpar o banheiro. Você fala: não, limpar o banheiro eu não quero não. A gente precisa se dispor a fazer. Porque a gente fala muito, a gente canta muito, mas a gente faz de menos. E a fé sem obras, ela é? Só que eu não faço para que eu tenha fé. É porque eu já tenho fé e eu já creio. E porque eu confio na palavra de Deus, é que eu vou fazer de acordo com o que eu creio e Ele disse. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia. Então, se Ele disse, se Ele liberou uma palavra para mim e para você, então nós vamos agir de acordo com a palavra que Ele liberou. Aleluia. Aleluia. Mas a situação é contrária, irmão Emerson, mas é de acordo com a palavra. Aleluia. Mas está todo mundo contra mim, mas é de acordo com a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que nós possamos, eu encerro aqui, irmãos, que nós possamos verdadeiramente crer naquilo que o Senhor está nos dizendo. Aleluia. Que nós possamos nos mover na direção daquilo que Ele está nos dizendo. Glória a Deus. Para que as pessoas possam ver através de nós a ação do poder de Deus. Porque Deus quer fazer em mim e em você uma grande obra. E é a partir dessa obra que talvez outras pessoas virão. Eu agradeço a minha oportunidade, irmãos, as palmas ao Senhor Jesus.